igreja com a paz do Senhor, amém? Abrir a sua Bíblia do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus, conforme escreve o evangelista João, capítulo de número 8. Uma passagem muito conhecida, mas eu não vou me ater a este contexto em si. Vou apenas extrair deste contexto o princípio, e dentro deste princípio nós vamos pegar alguns fundamentos e vamos construir em cima desses fundamentos. É uma honra para nós hoje falar deste assunto, pois bem distante de nós, assistindo essa live, tem um amigo meu, um judeu messiânico. Hoje ele está acompanhando esta live, pois o assunto que nós vamos tratar tem tudo a ver com Israel, tem tudo a ver com o judaísmo, tem tudo a ver com os nossos irmãos. E hoje ele vai nos acompanhar. João, capítulo de número 8, vamos ler o versículo 10 e 11. João 8, 10, que nos diz assim: Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, foi essa semana, foi terça-feira que a gente foi na rádio. Terça-feira o pastor Michel, ele me fez a proposta de falar sobre um tema muito pertinente, sobre algo que tem se alastrado no meio da igreja, no meio evangélico, e tem nos assustado de uma maneira avassaladora. É um tema que muitas vezes está dentro da nossa pregação e a gente nem imagina o perigo que estamos correndo. A hipergraça. Como eu não vou ter muito tempo aqui, eu não quero me apegar em muitos detalhes, também não quero trazer muita informação. Eu tinha esse problema comigo, eu trazia muita informação e quando chegava no final das contas, as pessoas não conseguiam extrair 100% daquilo que eu havia dito. Por isso eu aprendi a me policiar, a não espalhar muitos textos, não espalhar muitas informações, mas aprofundar um pouco mais em cima daquilo que eu estou falando. Mas é um tema que não vai ter muito o que fazer, irmãos. Eu vou ter que falar algumas palavras técnicas, eu vou ter que entrar em lugares que muitos de nós ainda não entramos. Mas para tudo tem que ser a sua primeira vez, né? O que é hipergraça? Eu fiz um esboço aqui, não sei se eu vou conseguir caminhar dentro dele, mas na medida do possível eu vou falar um pouco sobre ele. A hipergraça é um movimento que surgiu nos Estados Unidos nos anos 90, mas que ganhou força nos anos 2000. No final eu vou estar aplicando basicamente um resumo daquilo que nós iremos falar dentro dessa passagem que nós lemos. Eu não vou sair da Bíblia, irmãos, fiquem tranquilos. E a hipergraça, ela iniciou-se com um homem nos Estados Unidos chamado Joseph Prince. E esse homem, Joseph, ele é um pastor, um fundador de uma das megas igrejas nos Estados Unidos. E essa doutrina chamada hipergraça, ela começou a partir de um sonho que ele teve.
ele conta em um dos seus livros, ele conta em um dos seus testemunhos, que ele recebeu uma revelação, um sonho de Deus, onde no sonho Deus abordava ele dizendo que ele não pregava o evangelho da graça. E ele disse para Deus no sonho: mas Senhor, isso é um golpe baixo, eu prego sobre a graça, eu falo sobre a graça. E Deus disse: não, você prega da mesma maneira que todos pregam, você fala das mesmas coisas que os outros falam. Você não prega sobre a graça, você mistura a graça com a lei. E nesse sonho Deus diz: você tem que pregar a graça, puramente a graça, somente a graça. E dali em diante ele começa a dar um foco muito maior sobre a graça. Ele começa a focar sobre a justificação através da fé, o sacrifício de Cristo. E ele foca nisso, é muito bom, precisamos focar nisso mesmo. Porque a fé e a salvação, ela vem única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus. Só que o problema de tudo é que na mentalidade desse homem, agora ele começou a caminhar num território muito perigoso. E ele agora começa a entender que a justificação, a santificação e a redenção são apenas uma coisa só. Ele não separa os atributos de Deus, não separa a salvação da santificação e da redenção, porque esses três processos não são apenas um, são três. A salvação, ela acontece em três aspectos: passado, presente e futuro. Na cruz nós fomos salvos, hoje permanecemos salvos, mas nós ainda seremos salvos, porque na cruz nós fomos sentenciados como pecadores, mas a cruz de Cristo remove a condenação do pecado. Hoje nós estamos sendo salvos porque nós estamos no processo da santificação. Nós temos que ter a santidade, porque sem a qual ninguém verá Deus. Mas nós ainda seremos salvos no futuro, porque nós obteremos a redenção completa, a saber, a glorificação dos nossos corpos. E ele agora vai entrar nesse campo onde ele não vai separar santificação, não vai separar os atributos de Deus e nem a justiça e a soberania do Senhor. E se a gente fosse nomear a hipergraça, eu nomearia como um frasco, como um rótulo de remédio, quando na realidade o que contém é veneno. Não há nada mais perigoso de que você pegar um frasco de remédio, aonde contém um rótulo de remédio, mas quando você vai tomar é um veneno, porque tem aparência de cristianismo, tem aparência de fé e de piedade, mas quando você toma para a sua própria morte, é mortífero. E a hipergraça, no que é que eles creem? Dentre muitas coisas, eles afirmam: o cristão já não peca mais. Não existe mais pecado na igreja, no cristão. Por quê? Porque Cristo, ele nos perdoou ontem. E o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício perpétuo. Por isso ele pagou todos os nossos pecados. O pecado de ontem, de hoje ou de amanhã. Isso é verdade. Porém, isso não significa que eu e você não pecamos. Isso não significa que eu e você não temos pecado. O nosso pecado, na verdade, ele é coberto. Não é que Cristo, ele apenas remove, mas ele cobre. Por isso que João vai dizer que ele é a nossa propiciação. Propiciação é uma palavra que vem de propiciatório. E propiciatório no hebraico é capará. Capará, ele é a tampa da arca da aliança. E essa tampa da arca era onde se colocava o animal. E que em cima dessa tampa, o animal era degolado. Ele aspergia o sangue, o sacerdote aspergia o sangue do animal ali. E ali era feita a propiciação. Porque quando Deus olhava de cima para baixo, Deus não enxergava mais o que estava dentro da arca, mas ele enxergava o que estava em cima da tampa. Enxergava apenas o sangue do cordeiro. E quando Deus ele olha para nós, ele não enxerga aquilo que está dentro de nós. Isso é verdade. Ele enxerga aquilo que está por cima, que é o sangue do cordeiro. Mas aqui dentro continua as mesmas coisas que havia outrora. A diferença é que o sangue do cordeiro está nos cobrindo. Mas o sangue do cordeiro cobrir a tampa da arca não significa que foi removido o que havia dentro. Ainda está lá dentro.
A essência ainda está em nós. A velha natureza todos os dias briga para poder ganhar espaço. E o homem vem dizer que nós não temos pecado. Se não há pecado, não há necessidade de pedir perdão. A graça perdoou os pecados presentes e futuros. Não há necessidade de aplicar nenhum esforço na busca de uma vida santa e piedosa. Na visão dele, se você falar de santidade, é legalismo. Se você falar de uma vida santificada, você está sendo religioso. Afirmam que Deus é aquele camarada que está sempre de bom humor. Deus não se ira. Deus não tem mais a justiça como atributo. Deus não vai punir mais pecados. Agora Deus é um homem de bom humor, que Ele está tranquilo com tudo e com todos. Eu estou correndo, irmãos. Eu não vou parar muito em muitos tópicos. Eu vou correr, porque tem muita coisa para falar. Alegro que nós já somos 100% perfeitos, porque pela graça não precisamos nos aperfeiçoar em Deus. E nesse ponto uns negam até a necessidade de se jejuar e orar. Para quê? Se vivemos no tempo da graça. Para que orar? Para que jejuar? Se quando a gente crê em Cristo, o Espírito Santo ele vem habitar em nós. Para quê? Não tem necessidade. É legalismo. Afirmam que a salvação ela é, uma vez que você é salvo para sempre. Você não pode perder a sua salvação, porque ela não foi comprada por você. Você não conquistou pelas suas obras. Por isso, nada que você faz vai influenciar na sua salvação. O Antigo Testamento é ignorado, ou quase ignorado. E nessas igrejas, o Antigo Testamento é tratado como um registro que não tem um valor real com o nosso estilo de vida moderna. Por quê? Porque tudo que é no Antigo Testamento é a antiga aliança. E se é a antiga aliança, não precisa mais ser observado porque estamos na nova aliança. Só que Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura, ela é útil, ela é aproveitável. E quando Pedro ele escreve isso, ele não tinha Novo Testamento, porque nem Novo Testamento havia ainda. Quando ele fala que toda a Escritura ela é útil para redarguir, para corrigir, ele está falando do Antigo Testamento. E para quem não sabe, Paulo, ele viveu o tempo da graça. Paulo pregou sobre a graça, mas ele disse que o Antigo Testamento ele é útil para poder se usar na igreja. O pior de tudo é que eles colocam uma palavra de Deus contra a palavra de Cristo. O Deus do Antigo Testamento é um cara ruim, mas o Deus do Novo é um cara bom. No Antigo Testamento Deus punia, Deus fazia, acontecia. Chega no Novo, conhece Jesus, Deus aceita Jesus, se converte ao cristianismo e fica bom. Olha o que esse homem diz. Segundo ele, há duas palavras dentro da Bíblia: a palavra de Deus e a palavra de Cristo. Ele diz: observe que a fé não vem pelo simples ouvir a palavra de Deus, contrariando Romanos 10:17. Porque a palavra de Deus abrange tudo na Bíblia, incluindo a lei de Moisés. Eu nem sabia que Moisés tinha lei. Quando a Bíblia fala da lei de Moisés, está falando de uma lei só, a lei de Deus. Não foi Moisés quem criou a lei, foi Deus quem criou, Deus quem deu, Moisés apenas entregou para o povo. Não há liberação de fé quando você ouve os 10 mandamentos sendo pregados, diz ele. A fé vem somente pelo ouvir a palavra de Cristo. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Nós acreditamos que Ele é eterno, Ele não teve uma origem, um nascimento, um nascedor.
a criação. Mas nós não acreditamos que o mandamento que Deus entrega no Monte Sinai foi o próprio Cristo quem deu. Existe a palavra de Deus e a palavra de Cristo. A palavra de Deus é a palavra ruim. E sabe, esse pensamento não é novo. Salomão vai dizer em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do céu. Não pense você que isso é algo novo. Isso aí acontecia lá na igreja do século I. João combateu isso daí. Os gnósticos, eles diziam que existia um cara, um Deus maior, chamado Barbel. E esse Barbel, o Deus maior, ele tinha outros deuses que ele criava. Eram os demiurgos. Demiurgos eram criadores de universos. O Deus do Antigo Testamento era um demiurgo. E esse demiurgo ele era submisso ao Barbel, que era o Deus maior. E quando ele cria a matéria da mente agnóstica era algo ruim. A matéria era algo que não prestava. O que prestava na verdade era só a essência do pensamento. O espírito era o que era bom. Aí esses agnósticos, eles vão dizer que o Criador do Antigo Testamento, sendo um demiurgo, ele era inferior ao Deus maior. E esse Deus maior, ele foi revelado por Jesus. Jesus ele veio para revelar o Barbel, o Deus maior, o Deus grande, o supremo Deus, que era um Deus bom. E como Jesus ele veio revelar, ele veio mostrar que o Deus do Antigo Testamento era um cara ruim, punitivo, vingativo, e o Deus do Novo Testamento era um cara bom. Aí João, ele vem quebrando o protocolo. Ele escreve no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 1, dizendo que no princípio era o Verbo. O Verbo, ele estava com Deus. E o Verbo era Deus, ou seja, no princípio, o Barbel foi o Criador. O Barbel estava com o Criador. E vou te revelar mais. Esse Barbel que você fala, o Deus do Antigo Testamento, que é um cara ruim, ele veio em carne, habitou entre nós, e vocês dizem que é um cara bom. Não existe diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. É tudo mesmo. Não tem diferença. Esse demiurgo que vocês falam que era ruim, vocês dizem que a matéria é ruim, mas no princípio, ele que é o Criador, ele que era o Espírito, que era o Espírito bom, ele mesmo se transformou em matéria. E vocês ainda declaram que ele é um cara bom, para contrariar todas as lógicas gnósticas. Passam-se aproximadamente 2 milênios, a história se repete, e nós estamos entrando nessa teologia, irmãos. Essa teologia, ela influenciou os Estados Unidos, e uma igreja grande que nós conhecemos, a Hillsong, entrou nesse caminho. E por ela ser uma igreja que influencia muitas igrejas no Brasil, o Brasil também abraçou. Aí a gente ouve um pastor chamado Victor Azevedo dizendo que quando eu olho para Deus, eu sou tão justo que eu não me vejo inferior a Ele. A gente vê uma cantora chamada Priscila Alcântara dizendo que nós somos perfeitos, não temos pecado. E a gente sendo levado por esse tipo de influência. Mas esse não é o caminho que eu quero tomar, irmãos. Eu vou correr aqui. Nós vamos descobrir hoje se Jesus ele realmente acabou com a lei que ele mesmo deu. O problema de tudo está em uma palavra só: legalismo. Paulo, ele sempre combateu o legalismo e a hipergraça. Tanto na carta aos Romanos quanto na carta aos Gálatas. Paulo, ele combateu duas doutrinas
que são um extremismo, legalismo e hipergraça. Tanto Romanos quanto Gálatas são cartas que não se estudam separadas, se estudam juntas, porque tratam do mesmo assunto. E o que é o legalismo? É uma visão herética, onde a salvação chega aos homens pelo cumprimento da lei. Ninguém é salvo por cumprir lei nenhuma. Deus nunca te pediu para você cumprir nada para ser salvo. Salvação é única e exclusivamente pela graça mediante a fé. E não vem de vós, para que ninguém de vós vos glorie, mas é dom de Deus. Eu não estou aqui pregando, por isso que eu vim até assim, eu ia vir de terninho hoje, irmãos. Só que eu vi hoje assim, meio hipergraça para ninguém dizer que eu sou legalista. A minha mensagem está legalista, mas o meu traje está hipergraça, bem equilibrado. Então, nós devemos rejeitar tal ensino. Por quê? Porque a Escritura diz que nós somos justificados pela fé. Por que Deus ele deu a lei? Êxodo capítulo de número 20. Quando Deus ele vai dar a lei para o povo de Israel, ele vai começar dizendo: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele dá os mandamentos, ou seja, eu já salvei vocês, eu já libertei vocês, então agora eu vou dar os mandamentos. Ou seja, vocês não vão cumprir para ser salvos, vocês vão cumprir porque são gratos pela salvação que receberam. Vocês não vão cumprir, eu não pedi nada para vocês quando eu salvei vocês do Egito, passei vocês pelo deserto e coloquei em Canaã. Eu estou pedindo vocês agora que cumpram os mandamentos por causa da gratidão da salvação. Ninguém recebe mandamento de Deus, ninguém cumpre mandamento de Deus para ser salvo. Nós cumprimos porque já fomos salvos. Os mandamentos tipificam o caráter santo de Deus. E nós não podemos ter a audácia de dizer que o caráter santo de Deus ele teve um fim. Nós não podemos ter a audácia de dizer que o caráter santo de Deus acabou quando Cristo morreu na cruz. Pelo contrário, nós vamos entender o porquê que a lei ela foi dada. E já o oposto disso é o antinomianismo. Antinomianismo é o nome técnico que se dá para antinomista ou antinomos. Anti é contra, contrário. Nomos é lei, ou seja, contra a lei. Alguém que rejeita a lei. E este ensino se mostra notável na sua defesa de uma libertinagem, que eles colocam uma máscara de liberdade. É apenas uma libertinagem que eles mascaram como se fosse liberdade. A liberdade que Deus nos dá é a seguinte. Eu vou ilustrar aqui, eu gosto de usar ilustrações bem bobas, porque é tão bobo como eu consigo entender. A liberdade que a graça nos proporciona é tirar um peixe de dentro de um aquário e colocar dentro de um rio. Não é no oceano, é num rio. Porque ele tem um limite. Nós temos liberdade, mas dentro de um limite. Aleluia. Nós temos liberdade, mas dentro de um padrão estabelecido por Deus. Aleluia. Você apenas foi tirado de uma restrição para uma liberdade maior. Aleluia. E esse termo, eu já expliquei, nessa visão antibíblica, após a morte de Cristo na cruz, nós fomos feitos livres da lei. E eles vão dizer, o Henrique até que sabe mais ou menos isso aí, né? Eles vão dizer que não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos debaixo da graça. Como se a lei e a graça brigassem entre si. Como se o Antigo e o Novo Testamento eles disputassem. Como se de Gênesis ao Apocalipse não fosse palavra de Deus. Como se apenas o Novo Testamento tivesse resquício de graça. Meu irmão, quem fala isso, quem diz que agora estamos no tempo da graça, porque nunca entendeu o que é graça de verdade. A graça, ela é um atributo de Deus, mas ela também é uma pessoa. A graça é o próprio Cristo, e quando eu limito a graça ao Novo Testamento, eu estou dizendo que o Cristo não é eterno. Eu estou dizendo que o atributo de Deus só vem a fluir no Novo Testamento. Quando Davi ele pecou, ele adulterou, ele cometeu homicídio, ele foi morto? Não, a resposta disso é graça. Quando Moisés matou um egípcio, ele foi morto? O nome disso é graça. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito,
Deus não pediu nada para eles em troca. Eles não mereciam nada. O nome disso é graça. Gênesis 15:6. E Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. Paulo vai dizer que o Evangelho foi pregado primeiro para Abraão em Gênesis 12. O Evangelho não é um produto do Novo Testamento. O Evangelho foi prescrito também na lei. As boas novas aparecem também no Antigo Testamento. A graça também aparece no Antigo Testamento. O próprio fato de Deus dar a lei é a graça de Deus. A graça não é um produto do Novo Testamento. É claro que ela foi ampliada ainda mais no Novo Testamento, mas ela já existia. A graça é eterna. Só o fato de você colocar o prefixo hiper, você já está reduzindo a graça, porque ela não precisa de um aumentativo, porque ela já é o suficientemente grande. Dizer que eu preciso colocar uma palavra a mais para poder denotar uma grandiosidade é reduzi-la, porque a graça por si só já é hiper. Mas eu não vou ser injusto com eles, porque a palavra hiper, graça, aparece também na Bíblia. Paulo vai dizer em Romanos 5:20, se eu não me engano, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra superabundou ali é a mesma coisa que hiper. Ou seja, aonde o pecado ele teve um efeito, a graça teve um efeito muito maior. Aleluia. Então não vamos ser injustos com eles também. Então o segredo de tudo isso é o equilíbrio. Nós precisamos manter o equilíbrio entre o legalismo e a hipergraça. Nós devemos ficar no meio. Nem ser legalista, dizer que nós somos salvos porque cumprimos nada, e nem também dizer que não precisamos dos mandamentos de Deus. Mas eu quero explicar algumas coisas aqui que são interpretadas de maneira equivocada na Bíblia. Romanos 10:4 é o texto queridinho dos hipergraça. Romanos 10:4 nos diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Opa, um tapa na cara do legalismo. A lei termina com Cristo. Não é isso que a Bíblia diz. A palavra fim no grego aqui é telos. Telos não significa término, significa também, mas não no sentido de acabado, mas sim no sentido de completo. Telos significa finalidade, propósito. Então Paulo vai dizer aqui que o propósito da lei é nos apontar para Cristo, não que ela termina com Cristo. Essa mesma palavra telos, ela aparece também em 1 Pedro, onde vai dizer que o fim da fé é Cristo. Ou seja, a fé terminou quando Cristo veio? Não. Então não está falando de término, de acabar. Está falando de cumprir o seu propósito, apontar para Cristo. Outro texto que também é muito mal interpretado, que a lei é maldita, Gálatas 3:13. Paulo vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo nos resgatou da lei que era maldita. Não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que atentar para detalhes da palavra de Deus e não interpretá-la como a gente quer. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual era a maldição que havia na lei? Romanos 6:23. O salário do pecado, o pagamento por quebrar a lei é a morte. Ou seja, Cristo nos libertou da condenação que havia na lei. Se você quebrar, você morre. Não foi que Ele nos libertou da lei, Ele só nos libertou da maldição que tinha nela. Vai estar em Deuteronômio 28, eu coloco diante de vós o caminho da bênção e da maldição. E no final Ele vai dizer: maldito todo aquele que não permanecer em tudo aquilo que está escrito. É disso que Paulo está dizendo. Cristo nos deu a oportunidade de, se quebrarmos os mandamentos, não sermos condenados. E não que Ele acabou com a lei. A lei é o caráter de Deus.
A lei fala do padrão de santidade que Deus estabeleceu. Cristo gravou a lei na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Esse daí agora quebrou as pernas. É isso que a Bíblia diz? Colossenses 2, 14. Quem quiser o esboço depois, eu vendo por 500 conto, irmãos. Capitalismo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, a lei era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Está dizendo aqui que ele acabou com a lei quando ele veio ser pendurado na cruz. Não. O que ele gravou aqui foi o escrito de dívida, a palavra nomos, que é traduzido por lei, nem aparece nenhuma vez no livro de Colossenses. Nem aqui não aparece. Como é que ele está falando da lei? Aqui ele está falando que o escrito de dívida, o pagamento que nós devíamos, Romanos 6,23, o salário do pecado, ou seja, o pagamento por aquilo que se faz, é o que foi gravado na cruz. Agora você não deve mais nada. Agora eu não devo mais nada. Agora tudo foi pago por Cristo. Aleluia. Todas as nossas dívidas que tínhamos com Deus. Agora eu vou ser um pregador também, aqui para você. Eu ilustro o pagamento da salvação como alguém que devia no supermercado 10 mil reais. O cara é um caloteiro, né? Dever 10 mil no mercado. Tem que ser um caloteiro. 10 mil reais ele devia no supermercado, mas não tinha como pagar. Até que veio um cara bom e disse: olha, você não fez nada por isso, você nem me pediu e nem merece, mas eu vou entrar no supermercado e vou pagar a sua dívida. Aleluia. E quando ele chega no supermercado e paga a dívida, o dono diz: ó, agora você não me deve mais nada. Aí chega eu todos os dias no supermercado com moedinha de 10 centavos no bolso e digo: eu preciso pagar a minha dívida. Não, nada do que você fizer vai ser o suficiente para você pagar o que Cristo pagou por ti. Tudo que você fizer, todas as suas obras, todas as suas justiças, Isaías vai dizer que são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia nem fala do pano que as mulheres no período delas usavam para estancar o sangue. Fala de impureza. Tudo que nós fizermos de bom, de justo, ainda é impureza diante de Deus. Nada é o suficiente para nós pagarmos o preço da nossa salvação. Porque Deus não exige que nós paguemos nada. Mandamento não é para salvação. Eu nunca vi na Bíblia Deus dizer: eu vou dar os meus mandamentos para que vocês sejam justos. Eu vou dar os meus mandamentos para que vocês sejam salvos. Deus nunca disse isso. Ele nunca deu mandamento para salvação. A igreja que vem pregando isso daí, dizendo que você é salvo pela graça ou é salvo pelos mandamentos. Deus nunca pediu para ser salvo pelos mandamentos. Nunca. É umas coisas que eu não consigo entender. Aonde é que a igreja tira essas coisas, irmãos? 1 João capítulo 3, versículo 4. João vai dar 3 pedadas no peito da igreja aqui agora. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Como se Cristo levou na cruz? Se não tem mais lei, não tem pecado, porque pecado é transgredir lei. Se você disser que acabou a lei, você está dizendo que acabou o pecado. Por quê? Porque só existe pecado onde existe uma lei. Se não houver uma lei dizendo que é proibido correr aí a 110 por hora, todo mundo vai poder correr 250, 320 por aí. Porque não tem uma lei que proíbe. Ou seja, pecado é quebrar a lei. Tiago capítulo 1, versículo 25. Tiago vai dizer que a lei é da liberdade. Salmo 19, verso 7. O salmista vai dizer que a lei é perfeita. Tiago 2,8. Ele vai dizer que a lei é real, ela é régia. Romanos 7,22. Paulo vai dizer que no íntimo eu tenho prazer na lei de Deus. Como é que vai ter prazer em algo que é ruim? Como é que eu vou ter prazer em algo
o que vai me afastar da graça se Paulo era o que mais pregava sobre a graça? Romanos 8:7. Paulo, ele vai dizer: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, a nossa natureza deseja sempre quebrar a lei de Deus. É por isso que Paulo vai dizer que a lei é a nossa inimiga. Não é porque ela é a nossa inimiga de fato. Eu vou ilustrar. Quando uma pessoa ela rouba, a lei é inimiga dela. Por quê? Porque a lei proíbe o roubo. Mas não é que a lei é ruim, é o cara que é o ladrão é que é ruim. Por isso que a lei é inimiga do ladrão. Por isso que a lei é nossa inimiga, porque nós, na nossa natureza caída, só queremos pecar e a lei pede santidade. Aleluia. E não existe diferença, separação entre a lei de Deus e a lei de Moisés, porque são a mesma lei. Não existe separação entre lei cerimonial. Não existe separação entre lei moral. Não existe separação em leis dietéticas, que são a dieta do povo de Israel, que eles não comiam carne de porco, não misturam carne com leite. Eles não comem X lá, não pode comer X. Tem o derivado do leite ali com carne, né? Perdão, Aquila, mas X é bom demais, né? Eles não podem comer uma pizza que nós podemos. Quer dizer, eles até comem, né? Mas não com carne e leite misturado. Mas essas coisas fazem parte de uma única lei apenas. Só que existe lei que ela é condicional. Porque tem lei que é para um rei, tem lei que é para sacerdote, tem lei para tudo, irmãos. E se não tem hoje o templo com o sacerdote levítico, não tem mais a lei que vai falar sobre o sacerdócio. Em Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27, quando ele vai falar da última semana escatológica, Daniel vai falar que quando o Mashiach viesse, acabaria ali a transgressão, cessaria o pecado. Então ele vai dizer que quando viesse, acabaria tudo aquilo, ou seja, aquilo que era a sombra de uma realidade maior. As leis cerimoniais apontavam para o sacrifício maior, e elas se cumprem quando Cristo chega. Cristo não aboliu, mas se cumpriu nele as leis cerimoniais. Aleluia. Eu vou dizer lei cerimonial, mas não é porque tem uma diferença, é para fins didáticos. O que é os rituais que se faziam no templo? Era quando alguém quebrava a lei moral, os 10 mandamentos, quando eles eram quebrados, a aliança do homem com Deus era ferida. E para ser resgatado a aliança de Deus com o homem, existiam as leis cerimoniais. Ou seja, não é algo ruim, não é algo contrário a nós. De um lado tinha um padrão, viva assim. E do outro dizia, se você quebrou o padrão e não conseguiu viver assim, você pode resgatar assim. Quando eles olhavam para a lei e diziam, eu não consegui cumprir, eu quebrei, eles não morriam. Tinha o substituto, era o cordeiro. Era isso que a lei estava dizendo. Quando você pecar, você tem que morrer porque transgrediu, mas você não vai morrer porque tem um cordeiro que te substitui. Essa sombra aponta para uma realidade maior, e essa realidade maior chegou e se cumpriu em Cristo. Quando você quebra os mandamentos de Deus, você não tem mais que morrer. Por quê? Porque o Cordeiro Santo de Deus já pagou o preço no teu lugar. Ele já morreu para nos libertar da condenação que havia na lei. A lei dizia, se você não cumprir tudo, você vai morrer. Mas hoje ele diz, não, eu te condiciono a cumprir, porque eu te dou do meu Espírito. Jeremias 31:33. Deus vai dizer que naqueles dias eu firmarei uma aliança. Está ali nova, mas a palavra nova não significa exatamente nova, mas renovada. Em Cristo a aliança de Deus foi renovada. Quando você vê na Bíblia Novo Testamento, nova aliança, na verdade não é nova, irmão. É renovado. Porque Deus não falhou com a primeira aliança dele.
O Deus que a gente serve, Ele é onisciente, onipresente, Ele é eterno. O tempo para nós é dividido em uma lacuna. Essa lacuna tem 3 divisões: passado, presente e futuro. Nós vivemos aqui caminhando no passado, presente e futuro. Mas Deus Ele é atemporal. Atemporal significa não tempo ou fora de tempo. Ou seja, Deus está fora do tempo olhando você. E Ele já te viu no passado, já te viu no presente e também já te viu no futuro. E se Deus, conhecendo o passado, presente, futuro, fez uma aliança e deu mandamentos, você acha que Ele erraria? É reduzir Deus. Deixa pra lá. A aliança que Deus firmou não teve parte com o homem. Como eu já vi muitos pregadores dizendo que a antiga aliança só falhou porque tinha parte de Abraão. Mentira. É não conhecer a Bíblia nem a cultura da época. Quando Deus ele vai firmar uma aliança com Abraão, a Bíblia diz que Abraão ele dorme. Deus faz Abraão dormir. E ali Abraão ele parte os animais, porque era assim que se fazia uma aliança na época. Partiam animais. E 2 pessoas andavam uma direção contrária. Uma vinha para cá e outra vinha para lá. Cada um com uma parte do animal. Eles passavam com uma coxinha no meio daquelas partes. E quando eles passavam no meio, eles paravam e faziam um juramento. E nesse juramento eles diziam que aconteça comigo, mesmo que aconteceu com esses animais, se eu falhar com a minha parte da aliança. Só que quando Deus firmou a aliança com Abraão, Abraão dorme. Por quê? Porque a aliança que Deus firmou não tem parte com o homem, é Ele. O homem não tem responsabilidade na aliança que Deus fez. Ele é o único responsável pela aliança. Não é a obra de Abraão, não é a sua obra, não é a minha obra que vai comprar, vai conquistar alguma coisa. Foi a parte de Deus. Deus é o único autor e consumador dessa aliança. Deus é soberano, Ele é eterno. Deus é todo poderoso, irmãos. E essa antiga aliança ela não falhou, por quê? Porque quem fez foi Deus, quem sustentou foi Deus, Ele sustenta até hoje. Jesus ele apenas renovou. Por que Ele renovou? Porque se cumpriu nele parte daquilo que estava prescrito. Ou melhor, tudo, né? Tudo se cumpriu em Cristo. Agora nós continuamos com o mesmo 10 mandamentos, continuamos com a mesma aliança, a mesma lei. Porém, do outro lado não temos mais os animais para morrer no nosso lugar. Do outro lado agora temos Cristo que de uma vez por todas entrou no Santo do Santo, ofereceu-se a si mesmo como um sacrifício santo, perfeito, agradável. Agora nós não precisamos mais de animais. Agora quando nós pecarmos, os animais não vão pagar por nós, porque Cristo já pagou de uma vez por toda o preço da redenção e da salvação. Agora nós temos o Espírito de Deus que não apenas nos perdoa quando pecamos, mas nos condiciona a não quebrar mais as leis de Deus. A graça para muitos é a pílula do dia seguinte. Já cometi, vou tomar. Não. A graça, ela também serve como a pílula do dia seguinte. Mas muito mais como preservativo para não acontecer. A mesma graça que perdoa pecado é a mesma graça que condiciona a não pecar. A mesma graça que perdoa pecado é a mesma graça que te empodera para vencer o pecado. E essa graça, aí que a graça não prega. Por quê? Porque nós temos que ser politicamente corretos. Não pode falar mais de pecado, é palavra feia. Pecado é algo complicado de se falar. Eu teria muita coisa para falar, irmãos. Mas o tempo, para uns tempo é dinheiro, para outros tempo é inimigo. Para mim é só inimigo mesmo. Deus me defenderá. João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Opa, eu estou escrevendo para vocês não pecar. Mas eu vou dar uma boa notícia, eu sei que vai acontecer. Se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, perdoar pecado, João está dizendo aqui, é algo secundário. O que eu estou escrevendo, a graça de Deus, ela te condiciona a não pecar. Mas sabe de uma coisa, você em algum momento vai falhar. E quando você falhar, não fique se martirizando como se fosse o fim da picada. Mas se alegra porque nós temos um advogado. E se eu
me pergunto, Cristo é o nosso advogado, mas o que garante que esse advogado vai ser o suficiente? Os argumentos dele vai ser o suficiente? O que nos dá garantia? Qual é a resposta que nós temos para isso? Por que nós acreditamos que os argumentos que ele vai usar ao nosso favor, mesmo eu e você sendo culpados, é o suficiente? É porque os argumentos dele não estão baseados em palavra, está baseado em si. Ele não vai advogar por nós com palavras, porque se for com palavra e argumento, nós estamos errados porque nós pecamos. Mas o argumento que ele vai usar é: eu já morri no lugar deles. O argumento que vence agora não é mais palavra, mas é o sacrifício vicário de Cristo na cruz. A lei ela não é mais o seu inimigo, porque você não é mais aquela pessoa que está contra a lei. Agora a lei é sua inimiga, porque você é amigo de Deus. Nós vamos falar mais, irmão, sobre essa questão da lei, porque eu amo falar disso. É algo que eu me debruço muito. Eu perdi as contas de quanto tempo eu já gastei, já estudando Romanos e Gálatas, quantas madrugadas, semanas e semanas para interpretar 3 versículos apenas. Semanas e semanas. Aleluia. Para não sair de 3 versículos apenas. De tanto que eu acho precioso a palavra de Deus. Aleluia. E nós vemos aqui, isso aqui não vai dar para falar agora, mas nós vemos aqui uma aplicação de João 8 muito errada, muito enganosa. Porque quando aqueles homens fariseus pegaram a mulher adúltera, levaram até Cristo, eles não cumpriram a lei. Pelo contrário, eles quebraram, eles violaram a lei, para fazer com que Cristo viesse da base para o pecado deles. Porque a lei mandava pegar não só a mulher, mas o homem e a mulher. A lei não mandava ir somente com aquela mulher, eles tinham que ter 2 ou 3 testemunhas. Agora eu gosto de desconstruir algumas coisas, que eu vou desconstruir um versículo aqui. Aonde estiverem 2 ou 3, eu tenho meu nome, ali eu estarei presente. Jesus não está falando sobre adoração ali, ele está falando sobre juízo. Por quê? Porque era assim que a lei pedia. Porque se for para ele se manifestar, ele não precisa de 2 ou 3, só uma apenas, trancado no quarto é o suficiente. Ele não está falando aqui de 2 ou 3 pessoas reunidas para adorar, ele está falando de juízo e testemunha. Por quê? Porque 2 ou 3 testemunhas é o suficiente para condenar uma pessoa. E agora ele está dizendo 2 ou 3 pessoas é o suficiente para inocentar alguém. Então quando pegaram aquela mulher, eles não cumpriram a lei, porque a lei mandava pegar o homem e a mulher e chegarem até o sumo sacerdote para averiguar se o caso era veredito, se era verídico mesmo. E eles não fizeram isso, pegaram só a mulher. Por quê? Eu acredito, é uma tese minha, que eles forjaram o adultério dela. Talvez alguém dentre eles mesmo fez relação com ela e levaram até Cristo. E quando chegou até Cristo, ele está escrevendo no chão. Alguns até batem na gente por causa disso daqui, né? E quando ele estava escrevendo no chão, eles estavam ali dizendo: e aí, o que tu disse para fazer essa mulher? Foi pegando no alto, flagrante. Nós temos que matar, temos que apedrejar. Jesus não inocentou essa mulher. Ele não quebrou lei nenhuma. Ele olha para ela para eles e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse que ela estava certa. Ele só disse: vocês também estão errados. E se vocês estão errados, quem são vocês para poder condenar ela? Aí eles saíram de um por um e as pedras caíram por terra, porque Isaías disse que toda ferramenta preparada não prosperará. Ou seja, as pedras que eram ferramenta para a condenação não prosperaram, caíram por terra. E quando eles saíram, ele olha para aquela mulher e pergunta: ei mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha a pergunta: condenou? Ela disse: não. Jesus disse: nem eu também te condeno. Ele não inocentou, ele apenas não condenou. Ele não disse: você está certa. Ele disse: eu não vou te condenar pelo teu erro. Mas ele dá uma segunda parte, que é esquecido na intergraça: vai e não peques mais.
ou seja, você está errado. Dessa vez passou batido, mas a próxima vez pode não ter jeito. Não continue quebrando a lei de Deus, porque isso daí é transgressão. Ele não disse para ela, você está tranquilo, pode fazer o que quiser. Não, você quebrou a lei e você estava culpada. Eu só não vou te condenar, porque eu não vim para condenar, eu vim para remover a condenação. Mas eu vou te revelar um segredo aqui também, e a gente vai finalizar. Marcos 16. Existe um detalhezinho de Marcos 16 que a gente não analisa, a gente esquece, a gente deixa passar batido. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê e for batizado, aqui está será, mas não é será, já está. Ou seja, todo ser humano já está sentenciado debaixo do juízo de Deus. É por isso que Jesus não veio para condenar, porque todo mundo já está condenado. Fora de Cristo, todo mundo está condenado. É por isso que fora de Cristo não há salvação. É por isso que nem todos os caminhos nos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Todo mundo que não está em Cristo já está debaixo da condenação. Então ele não precisa condenar nem julgar, quem já está julgado e sentenciado. Agora, quer fugir da sentença e da condenação? O único meio é Cristo. O único meio é o sacrifício de Jesus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, ninguém pode se achegar até Deus. Mas eu sou bom, Senhor. Não é a sua bondade que salva. Mas eu faço obra social, meu Deus. Mas a tua obra social não te salva. Mas eu dou meus bens para os pobres. Mas isso não te salva. Mas eu tenho caráter. Não é o teu caráter que te salva. Quem te salva é Cristo. Mas uma vez que você está em Cristo, você tem que ter caráter, tem que ter boas obras e tem que abençoar os pobres também. Mas não é isso que te salva. Efésios 2, 8, a gente termina. Você vai pedir bem, irmão. Vou cansar vocês um pouquinho. Efésios 2, Paulo vai falar algo interessante. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E deixa eu te explicar uma coisa, o que é fé? O que é fé? Fé não é um sentimento que você diz assim, ó, eu acredito. Não, isso não é fé. Fé, no conceito bíblico, é confiança e fidelidade, é sustento. É por isso que você vai vasculhar o Antigo Testamento e você só vai encontrar fé uma vez na Bíblia. Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. O único versículo do Antigo Testamento que fala a palavra fé é Abacuque. Mas a palavra hebraica, que está por trás da palavra fé, aparece em todo o Antigo Testamento. Por quê? Porque essa palavra que foi traduzida é fidelidade, é confiança, é sustento. E dessa palavra emuná, vem algumas palavras, dessa raiz vem algumas palavras. Amém é uma delas. Amém. Amã, emã. E o que isso significa? Significa, essa palavra emã, ela é o artífice. Por que o artífice? Um ourives. Porque ele mostra aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe, aquilo que ele confia, através daquilo que ele faz. O pastor Michel disse que ele é um bom pescador, mas eu não confio muito nele. Como é que eu vou saber que ele é um bom pescador? Quando eu vejo ele pescando, ou seja, quando eu vejo ele fazendo. Então a fé, ela é demonstrada naquilo que eu faço. A confiança, ela é demonstrada naquilo que eu faço. Por isso que Tiago disse que fé sem obra é morta. Não é que a obra te salva, mas é que as tuas obras mostram a tua fé. A obra vai mostrar naquilo que você crê, naquilo que você confia. E Paulo diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fidelidade, ou a fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para
mas você foi salvo para fazer as boas obras. Eu ilustro isso como um pé de árvore. Um pé de laranja. Ele não se transforma em uma laranjeira, porque ele deu um fruto chamado laranja. Ele só deu o fruto chamado laranja, porque ele já é a laranjeira. Não é o fruto que determinou a árvore que era, mas por causa que ela já era aquele tipo de árvore, o fruto que saiu dela só mostrou e evidenciou quem ela já era. Não é a tua obra que te salva, mas aquilo que você está produzindo mostra quem você está servindo. O fruto revela a nossa essência. O fruto revela quem somos. Os frutos mostram quem você é. Pelos frutos conhecereis as árvores. Fuja da hipergraça, irmãos. Fuja da hipergraça, porque a lei de Deus ela não é tua inimiga. O caráter de Deus não é o teu inimigo. O caráter de Deus é teu amigo. Jeremias 31, 33, quando o profeta Jeremias ele vai dizer que Deus faria uma aliança renovada, nessa mesma profecia que diz que Cristo renovaria essa aliança, é a mesma profecia que diz que Ele nos dava capacidade para cumprir elas. Só que agora não era mais em tábuas de pedra, não é por fora mais. Agora Ele pegou esses mandamentos que estavam na tábua e colocou dentro do coração. Por que dentro do coração? Porque agora você vai amar. Agora você vai ter prazer na lei de Deus. Agora você vai ter prazer na santidade. Porque agora vai estar próximo de ti. Porque agora se santificar vai ser aquilo que você almeja. Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem sobre nós, ele vai trazer o desejo de nos parecer com Cristo, de ter o caráter de Cristo, de ter o caráter de Deus. Porque quando o Espírito Santo vem, ele vai nos despojar de toda imundícia. E quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. O Espírito de Deus, ele veio para nos trazer amor ao caráter e a santidade de Deus. Um dos atributos de Deus que é mais exaltado na Bíblia é a santidade. Isaías 6:8. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. O atributo de Deus que é exaltado é a santidade. Sede santo como eu sou santo. O que é ser santo? É ser perfeito e não pecar. Santo significa separado de uso profano para o uso divino. Aquele que antes era usado para o pecado, agora é usado para Deus. Aquele que outrora se servia do pecado, dos manjares do mundo, agora é separado, é santo. Agora é entregue a Deus. Abigail Van Buren, ela tem uma frase que é muito conhecida, que a igreja não é museu para santo, mas é hospital para pecador. É uma meia verdade, ou seja, uma mentira. Porque a igreja é um lugar para santo sim. Porque se o sangue de Cristo não nos santifica, o que é que eu e você não estamos querendo dizer que nós somos? Se o sangue de Cristo não é o suficiente para me santificar, o que é que eu estou fazendo no Evangelho? Mas a igreja também é um hospital. Na realidade, a igreja é um campo de batalha. Por quê? Porque todo o exército que se preza tem a ala dos médicos, né? Todo o exército que se preza tem um lugar para cuidar dos feridos. Aqui no enfermaria. Então, quando alguém chega aqui ferido, um soldado chega ferido, vai para a enfermaria. Quando for recuperado, vem para o campo de batalha. Então a igreja ela é esse hospital sim, mas ela também é um lugar para pessoas que foram santificadas. É um lugar para doentes sim, mas também é um lugar para pessoas que foram saradas. É um lugar onde a gente recupera pessoas que chegaram aqui toda destruída, mas é um lugar também que Deus já restaurou pessoas e essas pessoas estão restaurando. E com essas palavras eu quero finalizar a minha participação e agradecer a oportunidade em nome de Jesus.